noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Quero estender essa saudação também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que as bênçãos de Deus também alcancem seu lar, sua família. E que esta noite seja a noite do teu milagre, da tua vitória, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo de número 2, para meditarmos na palavra que Deus colocou no meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e piedosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: que é isso? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E alguns zombavam, dizendo: estão cheios de vinho. Verso 14 ainda: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Eu não me lembro o ano, mas eu me lembro da ocasião. Era véspera de Natal, e minha mãe me pediu para ir à padaria comprar alguma coisa, que eu também não me lembro, que geralmente eu me esqueci do que minha mãe me pedia já na metade do caminho. Então, depois de tantos anos, não vou me lembrar mesmo. Mas do que marcou minha memória naquele dia, que eu vou compartilhar com você, é que estava quase anoitecendo. Atrás de mim poderia se perceber o sol, na nossa perspectiva, pousando, descendo, dormindo, descansando. O céu estava avermelhado, já do outro lado estava mais escuro e podia se perceber já as primeiras estrelas. E eu cheguei então às margens de uma avenida que eu precisava atravessar, e atrás de mim tinha uma casa em que eu ouvi algumas pessoas conversando ali dentro, mas de repente eles começaram a cantar Noite Feliz. Mas não era um cantar bagunçado. Todas as características de uma boa música estavam presentes. Harmonia, intensidade, o tempo, estavam todos ali. E eles cantavam como um coral. As vozes bem divididas. E aquilo me chamou tanta atenção, que eu fiquei parado ouvindo por muito tempo, eles cantando e cantando. E me deu uma vontade imensa de bater palma ali, perguntar se eu podia entrar, assistir e observar eles cantando. Eu sabia qual era a ocasião, era a véspera de Natal, era oportuno para aquela música, para a reunião de família e tudo mais, mas eu não tinha sido convidado. Talvez eles nem sabiam que eu existia. Mas demorou um bom tempo para que eu continuasse o meu caminho, os meus afazeres, e aquilo me chamou muita atenção. Eu acredito que isso já aconteceu com você algumas vezes. Você passou perto de algum lugar que o que acontecia lá dentro te chamou muito a sua atenção, e você teve desejo de entrar.
O problema é que quando você está do lado de fora de qualquer movimento ou local que te chama atenção, é que você tira suas próprias conclusões a partir daquilo que você ouve ou que você vê, mesmo sem entender de fato o que está acontecendo ali dentro. E quando eu olho para Atos dos Apóstolos capítulo 2, eu vejo exatamente isso. Dois tipos de pessoas ou pessoas reunidas com propósito diferente. E as pessoas que estavam dentro estavam recebendo algo, sentindo algo, adorando a Deus por algo que as pessoas que estavam para o lado de fora não compreenderam. Se você observar a palavra de Deus num ponto de vista um pouco mais teológico, você vai perceber que, principalmente no Antigo Testamento, existem promessas que Deus fez para o povo de Israel, algumas delas, que são exclusivamente direito deles. Nós, enquanto igreja, não temos acesso a essas promessas. Há algumas promessas para o povo de Israel que Deus fez para eles, que vão cumprir só neles. E nós não temos esse acesso. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus também fez promessas para a igreja, que o povo de Israel não tem acesso, enquanto eles não se tornarem igreja como nós somos. A primeira promessa que Jesus fez se relaciona à existência da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma promessa duradoura, como se pode perceber até os dias de hoje. A segunda promessa diz respeito ao futuro da igreja. João capítulo 14, ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu virei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. A terceira promessa é essa: o derramamento do Espírito Santo de forma permanente na vida de cada um de nós. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas em todo o mundo. E era isso que os discípulos de Jesus estavam aguardando. Lucas, que é o escritor desse livro de Atos dos Apóstolos, ele relata alguns detalhes muito interessantes. Ele diz que os discípulos se reuniram e estavam entre aproximadamente 120 pessoas. E quando se fala discípulos, não diz somente do sexo masculino, mas estavam ali mulheres que também acompanharam o ministério de Jesus. Discípulos em sua raiz. Discípulos porque seguiam a Cristo e as suas doutrinas. Lucas escreve que até a mãe de Jesus com os seus irmãos estavam ali reunidos, e todos eles estavam buscando a Deus. O que eu acho interessante é que no versículo que nós lemos, a Bíblia diz que aquela presença do Espírito Santo encheu a casa em que eles estavam assentados. Se a gente ler casa num contexto literal, a gente imagina que é uma casa, mas não cabe 120 pessoas numa casa. Mas segundo alguns estudiosos, poderia ser no cenáculo ou em algum pátio do próprio templo que eles estavam reunidos. Estavam buscando a Deus. E então Lucas começa a descrever dizendo: no dia de Pentecoste, no dia que se cumpriu o dia de Pentecoste, todo judeu era convidado para ir a Jerusalém para celebrar as festas principais judeus, e essa era uma delas. O Pentecoste significa 7 semanas, somava-se 7 semanas mais um dia após a Páscoa, e celebrava-se o Pentecostes, que era o início das colheitas. E Lucas então começa dizendo: estava ali no dia que se cumpriu a data do Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. A chave para você compreender Atos 2 está nessa palavra, reunidos, que muitas das vezes a gente interpreta como só um ajuntamento de pessoas. Alguém que foi até tal lugar e convidou outro e se ajuntaram ali, estão esperando alguma coisa acontecer. Mas a palavra reunidos aqui, que é traduzido por reunidos para nós, ela tem um significado muito mais profundo. Ela significa ser unânime, ter consentimento mútuo, estar de acordo, ter unidade em grupo, ter uma opinião e objetivo. Ou seja, os discípulos de Jesus estavam reunidos naquele lugar com esse objetivo de receber a promessa que Jesus havia feito. Então eles tinham em comum
uma unanimidade intelectual, todos estavam com a mesma mente, o mesmo propósito, eles tinham a harmonia emocional, podia se sentir naquele lugar que todo mundo estava equalizado, estavam todos pacientes esperando o cumprimento da promessa de Jesus, e eles tinham também o consentimento volitivo, que significa vontade de estar ali. Não tinha ninguém reclamando que deixou alguma coisa em casa, os afazeres em casa, ou que só veio porque alguém convidou. Estavam pessoas ali com a vontade própria, estavam de vontade própria, sentados naquele lugar, buscando a Deus. E o que eu trago para nós nessa noite, baseado nesse reunidos, é que este propósito tem que existir todos os dias na nossa vida, quando nós estamos na igreja. Por mais que cada um tenha a sua cabeça, a sua mente, os seus problemas, a sua vida, o seu cotidiano, quando se trata de se arrumar para ir para a igreja, o nosso propósito tem que ser o mesmo: adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. E somente assim a presença de Deus, o milagre de Deus, a obra de Deus acontece na igreja de forma geral. Caso contrário, acontece de forma individual. Mas nós podemos viver milagres sobrenaturais se a nossa mentalidade começar a mudar e a gente pensar em estar aqui reunidos com o mesmo propósito. Estarmos aqui de vontade própria, não porque eu tenho uma responsabilidade, tenho um compromisso e a escala caiu hoje. Não, eu vou para adorar a Deus. Meus irmãos estarão lá para adorar a Deus. Eu quero vê-los, quero abraçá-los, quero adorar a Deus com eles. E quando Deus vê essa ação, essa atitude na igreja, os céus se abrem e a glória de Deus se manifesta de forma impactante. Só que, como eu disse a vocês, são dois grupos de pessoas. Tem as pessoas que estavam por dentro, as pessoas que sabiam de tudo isso, as pessoas que estavam reunidos com esse propósito, mas tinham as pessoas que estavam por fora. Já ouviu a expressão? Está por fora, irmão. Pessoas que não conheciam o que estava acontecendo ali dentro. E as pessoas que estavam dentro, teve o primeiro algo na sua vida provocado, foi a audição. Eles ouviram um som. Lucas não diz que só ele ouviu, ou Pedro ouviu e disse: estão ouvindo alguma coisa? Eles ouviram um som. E esse som era semelhante, ele busca uma tentativa de explicar, ele diz: era como se fosse um vento, de uma tempestade, veemente, impetuoso. E este som fazia muito mais do que perturbar o ar para produzir barulho. Ele encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Ele ocupou todo aquele espaço. Ele saturou aquele lugar. Não tinha como ser simplesmente um vento. Tinha que ser uma pessoa. Tinha que ser a glória do Espírito Santo de Deus. Isso foi tão notório que todos que estavam ali sentiram essa presença. E ele continua dizendo que esse som encheu toda aquela casa, e de repente a visão daquelas pessoas foram abertas, e eles viram línguas repartidas, e ele tenta explicar e diz como se fosse de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Não pousou para quem veio com a roupa mais bonita, não pousou para quem estava ali mais tempo, não pousou sobre aquele que estava com a mente mais ligada, pousou sobre cada um deles, sobre o pequeno, sobre o grande, sobre o menino, sobre a menina, sobre o homem, sobre a mulher. Todos recebeu uma porção da presença do Espírito Santo. Lucas está sendo categórico, não está deixando dúvidas, e ele diz que pousou sobre cada um deles, e de repente todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos, de novo, todos começaram a sentir a presença de Deus, que primeiro ocupou o lugar onde estavam, depois se manifestou dentro de cada um deles. Aí Lucas diz assim, e de repente eles começaram, imagina o Lucas escrevendo, a falar em outras línguas, mas não eram línguas estranhas, como nós conhecemos, eram outras línguas de outras nações. E o interessante é que ele diz, eram outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a cada um que falasse. Um falava árabe, outro
romano, outro japonês, mas todos falaram em outras línguas. E o detalhe que Lucas não deixa escapar é que essas pessoas que estavam ali era de uma simplicidade tão grande, que as pessoas que viram isso admiraram, dizendo: são galileus, são pessoas simples, são pessoas indoutas. Como é que nós estamos ouvindo eles falar em outras línguas, de outras nações? E nesse versículo de número 4, que diz que eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Lucas está deixando para nós o significado de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é fazer, agir, falar somente conforme o Espírito Santo guia. Caso contrário, a igreja inaugurada aqui não estaria pronta para receber essa presença ou fazer aquilo que Jesus havia determinado que fizesse. Então todos cheios do Espírito Santo, todos estão falando em outras línguas. Só que aí aconteceu algo. Este som, esse mover, vazou para fora, saiu para fora daquele lugar onde eles estavam reunidos, de maneira que alcançou os ouvidos de outras pessoas. Pessoas que não conheciam aquele propósito, ou porque estavam ali 120 pessoas reunidas. E essas pessoas também ouviram. E o que eu acho interessante é que Lucas diz assim: não eram pessoas que não conheciam a Deus, não conheciam a palavra de Deus, não eram pessoas ignorantes a respeito da lei de Deus ou das promessas de Deus. Eram homens religiosos, piedosos. Quando ele diz piedoso, eram homens que praticavam ou tentavam praticar a lei de Deus. Pessoas que compreendiam acerca da palavra de Deus do Antigo Testamento, mas quando viram aquilo, eles ficaram confusos. E aqui está o primeiro problema de quem está por fora: você sempre fica confuso. Estar confuso não é bom, é ruim para tomar decisões, é ruim para aceitar, é difícil para entender. Estar confuso nunca é bom. Por isso que fé, ela tem a ver com certeza, com convicção, e não com confusão. Até o amor de Deus derramado em nosso coração não traz confusão, traz perfeição, aperfeiçoamento, porque Deus não deixa ninguém confuso. O máximo que acontece com nós é não entendermos como Deus está trabalhando, mas isso não é estar confuso. Isso é estar confiante que Deus está trabalhando, independente se Ele está te explicando ou não o que Ele está fazendo. Eu vou puxar essa linha aqui, tá bom? Eu vou pintar aqui dessa cor. Não. Deus está trabalhando e você está esperando. Você está firme nas promessas do Senhor. Mas essas pessoas que estavam por fora estavam confusas. Por que elas estavam confusas? Porque elas ouviam aquelas pessoas falar na sua própria língua. Não dava para entender. Não dava para entender o que elas falavam? Não dava para entender o que estava acontecendo lá dentro. Porque elas entendiam, perceba o que Lucas diz: todas ouviram eles falarem das grandezas de Deus. Estão falando das grandezas de Deus. Pessoas passam a todo momento na frente da igreja e ouvem a gente falar das grandezas de Deus aqui dentro, e mesmo assim estão confusas. Estão confusas porque estão por fora, estão para o lado de fora. Muitas das vezes a gente vem para a igreja e se sente do lado de fora. Às vezes você está aí sentado no seu lugar, agora no seu cantinho. Às vezes eu chego aqui na igreja e a minha mente não está aqui com você. Não estou no mesmo propósito que você. Eu estou lá no meu problema, na minha dificuldade, na dívida de amanhã, no trabalho que não vem, na porta que não se abriu. E aí só resta essa frase: está por fora, irmão. Você não vai entender o que está acontecendo aqui dentro, o agir, o mover de Deus, porque você ainda não entrou totalmente, não se entregou totalmente. Essas pessoas estavam confusas, pasmadas e maravilhadas ao mesmo tempo, porque aquilo era novo em Israel. Esse foi um acontecimento na história que jamais se repetiu, foi único. Quebrou todo o contexto cultural da época, toda a linha cronológica vinha num ritmo, e de repente Deus decide mudar tudo. As pessoas estavam acostumadas com a festa do Pentecostes, eles estavam acostumados a ir ali, comerciantes iam lá, era muita gente.
Todos os homens judeus entendiam, prosélitos que sejam, olha, está chegando a data do Pentecostes, a gente tem que ir, tem que estar presente, arruma a família, as caravanas, vamos lá, vai ser do mesmo jeito, vai ser as mesmas liturgias, quando de repente, Lucas diz, de repente, Deus muda o quadro, Deus muda a situação, Deus muda o contexto todo, e derrama do teu espírito, de maneira que todos aqueles que estavam por fora do que estava acontecendo, ficaram assustados, ficaram preocupados, e alguns perguntavam, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que está acontecendo lá dentro quer dizer o quê? E o problema de estar por fora é estar confuso, é ver Deus trabalhando, agindo na vida dos outros e não na sua. É perceber Deus movendo os céus dentro da igreja e você está aqui dentro com a mente lá fora, sem entender nada, sem receber nada. Deixa eu dizer algo que Deus faz arder em meu coração aqui. Talvez você fez como eu fiz um dia. Combinei com a minha esposa, vamos procurar uma igreja que a gente se sinta bem. Não é assim que a maioria das pessoas falam para nós? Procura uma igreja onde você se sente bem, mas isso tem um problema. Parece que é invisível, mas esse problema está lá. O problema de procurar uma igreja onde você se sente bem, é que você leva para dentro dessa igreja as suas expectativas, do jeito que você quer que seja. Porque uma igreja, um lugar onde eu me sinta bem, é a minha casa. O sofá é do jeito que eu gosto, é nada, é do jeito que a minha esposa gosta, está lá naquela posição. A TV, o painel, está na posição que a gente se sente confortável. Eu gosto de chegar em casa, eu amo trabalhar o dia todo e voltar para casa, eu me sinto bem, porque lá dentro da nossa casa a gente opta, a gente muda, a gente pinta, a gente faz de qualquer forma, reforma. Mas na igreja de Cristo, não é simplesmente se sentir bem, é se sentir conectado, é se sentir dentro do corpo, é se sentir junto, unidos na mesma mente, no mesmo propósito. É olhar para você e você olhar para mim, a gente entender, somos amados por Deus. E não importa, senhores e senhoras, qual é a nossa diferença, o nosso Deus é o mesmo, e Ele nos ama de tal forma, que nos incluiu dentro do seu propósito. Eu achava que eu tinha que achar uma igreja onde eu me sentia bem, e aí que estava o problema, eu entrava na igreja e de repente o louvor não me agradava, o baterista bateu forte demais, a moça até que não cantou bem não, a pregação, ele podia ter, é assim que a gente faz, não adianta, não procure um lugar onde você se sinta bem, procure um lugar onde a presença de Deus é real, onde a palavra é ensinada, onde essa união, essa reunião em todos os seus aspectos acontecem, porque não existe lugar onde você se sinta mal, onde se manifesta a presença de Deus. Onde Deus se manifesta, não tem como você se sentir mal, meu amigo, só se você estiver por fora, só se você entrar aqui dentro com a mente lá fora, aí você não vai sentir nada, aí o louvor não fluiu, a oração não tocou, a palavra não falou, por quê? Porque eu vim para a igreja buscando os meus propósitos, de forma egoísta, mas quando nós vimos a presença de Deus dentro da igreja, nós nos reunimos aqui com esse propósito, o propósito de que a bênção de Deus seja na horizontal para todos, a presença de Deus se manifesta e você diz assim, eu me sinto bem neste lugar, porque Deus está aqui. E eu me lembro do testemunho de um irmão, um pastor, que nos contou que ele perdeu quase todo mundo da sua família em um acidente. E quando ele estava no hospital, não tinha ninguém para visitá-lo. Mas todo dia as enfermeiras entravam lá, conversavam com ele, ele estava sorrindo. Ele estava feliz. Ele era um novo convertido na época, mas ele estava contente. Então a enfermeira perguntou assim, eu nunca vi as pessoas vindo visitar o senhor aqui. Ele disse, aconteceu algo que infelizmente teve que acontecer, então não tem ninguém para vir me visitar. Ela falou assim, olha, eu conheço pacientes, a enfermeira disse para ele, que recebe visita todo dia de visita, todo horário de visita, eles estão aqui,
traz presente, traz coisa de comer, traz roupa para vestir, traz sabonete, traz creme dental, traz de tudo que a pessoa precisa, e a pessoa está reclamando, está murmurando, mas qual é o segredo da sua alegria? Ele disse, eu vou te contar uma coisa, falou para a moça. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu não sabia orar, mas eu dobrava o joelho lá no meu cantinho, antes de começar o culto, e eu dizia, Senhor, eu não sei o que falar, mas eu estou aqui hoje, tá? Eu vim para a igreja, hoje eu vim para o culto. E ele disse, sabe o que acontece comigo quando eu acordo cada manhã? Eu ouço Deus falar para mim no meu coração, eu estou aqui, eu vim aqui também por sua causa, eu vim aqui por você. Por isso, irmãos, o convite da palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, é pararmos de andarmos confusos, porque estamos por fora. Nós temos que fazer essa entrega total. É necessário virmos até aqui, reunirmos com um só propósito, um só pensamento, e entrar de cabeça, mergulhar no mar da glória de Deus, para que Deus comece a mover todas as estruturas da nossa vida. Chegou um momento da minha vida que eu disse, eu estou cansado de viver por fora. De fora você só tem motivo para murmurar. É o que essas pessoas estão vivendo, estão blasfemando contra Deus, não entendem nada do que está acontecendo, e às vezes você olha, você julga, você critica, mas sabe por quê? Porque está por fora, porque estamos por fora. Não está bom? Estou por fora. Eu só encontro defeito, só vejo defeito, estou por fora. Entra e viva a mesma experiência desse irmão que está aí do teu lado. Entra de cabeça, deixa Deus te tomar, e você vai ver que como é bom estar na presença de Deus. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, não só na igreja. Tem coisas que nós estamos por fora, damos o nosso palpite. Lembra dos amigos de Jó? A Bíblia diz que enquanto eles estavam calados, só chorando com Jó, rasgaram as vestes, jogaram pó na cabeça, estava tudo bem. O problema foi quando alguém que estava por fora tentou colocar o bedelho. Então, Jó, eu estou aqui já tantos dias, só vendo você gemer, chorar. Eu vou falar um negócio, rapaz, não tem nada errado com a sua vida, não? E se você lê o livro de Jó, ele é considerado até como um livro poético, de tanta sabedoria que aqueles homens colocaram para fora. Você olha e diz assim, quanta sabedoria, mas no final de tudo, Deus olha para Jó e diz assim, eles não falaram nada de bom de mim. Ué, Senhor, mas eles justificaram ao Senhor, e mostraram os defeitos de Jó, e Deus olhou e disse assim, não, eles não falaram nada de bom de mim. Nada do que eles falaram serviu para alguma coisa. Sabe por quê, Jó? Porque eles estavam por fora dos meus planos para a tua vida. Ou a gente é como os amigos de Jó, e se formos como os amigos de Jó, o melhor é ficar quieto do que abrir a boca e falar o que não sabe, e só chorar junto, só se quebrantar junto, porque às vezes a gente acha que sabe mais do que o irmão, não conhece a vida, o problema que ele está enfrentando, a dificuldade, e a gente acaba errando em dose dupla. Ou a gente é Jó, vivendo os planos de Deus, por mais maluco que seja, mas estamos lá dentro, ouvindo Deus falar conosco a cada momento da nossa vida. Atos dos Apóstolos capítulo 2, fala para mim dessa forma, ou você está dentro, e vive a experiência com Deus, ou você está por fora e só ouve falar, recebe as notícias, e não recebe nada mais além disso. Tira suas próprias conclusões. Eu tiro minhas próprias conclusões, mas eu corro o risco de estar errado. Mas quando nós estamos dentro, por dentro, lá dentro do corpo de Cristo, unidos num só propósito, as coisas começam a se mover e a acontecer. Mas tem uma boa notícia, se no caso eu estiver de fora, você estiver por fora, ou alguém estiver por fora, ou quem passa lá fora está lá fora, tem uma boa notícia. A igreja, quando recebeu esse poder, recebeu em um local praticamente público. A igreja não foi inaugurada com paredes, portas e janela.
porque Deus fez um convite para aquelas pessoas através da pregação de Pedro. Varões e irmãos, percebam o que está acontecendo aqui, escutem as minhas palavras. A porta está aberta, entra. Entra e vem viver isso com a gente. Você tem um convite para entrar, um convite para mudar de atitude, um convite para abandonar tudo que você acha que sabe de que Deus está fazendo e entrar e colocar a sua mente, o seu coração, os seus dons, os seus talentos em exercício da obra de Deus. Entra e serve com a gente e deixa Deus te encher do poder do seu Espírito. Deixa Deus guiar a sua vida. Essas pessoas que estão aqui, Pedro está falando, não estão embriagadas, não sendo agora 9 horas da manhã. Imagina, 9 horas da manhã o poder de Deus desce. A glória do Senhor se manifesta. E Pedro está dizendo, vem, entra. Tem lugar para você também. Deus não te deixou de fora. Essa promessa, ele disse, diz respeito a vocês e aos seus filhos. É para você e para a sua família. É para mim e para minha casa, é para os meus pais, é para os meus filhos, é para os meus netos, é para todos quanto o Senhor revelar a sua graça. Entra, não fiquem de fora, deixa Deus agir na sua vida, mas tem que entrar, tem que se colocar na posição, tem que aguardar a promessa de Deus se cumprir. Por isso, não é mais tempo de ficar de fora de nada. Tempo de entrar de cabeça, de coração, de propósito. É vir para a casa de Deus, dizendo, não pensando o que vai acontecer hoje, mas com a certeza de que eu sei o que vai acontecer hoje. Hoje eu vou me unir com o meu irmão num só propósito. Hoje eu não vou estar lá para olhar que forma ele vai adorar, se ele vai erguer a mão, se vai pular ou se vai gritar, oh glória. Hoje eu quero me envolver com Ele na glória de Deus, e Deus vai manifestar os seus milagres, Deus vai fazer o mover, Deus vai abrir nossa visão e vamos ver, Deus vai abrir nossa audição e vamos ouvi-lo, Deus vai encher o nosso ser e vamos senti-lo, e vamos sair abençoados de dentro da casa de Deus, levando essa presença para todo canto que a gente for. De sorte que quando você estiver lá no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, tem algo diferente naquele rapaz, naquela moça, naquela pessoa. Você está sorrindo, está cheio de alegria? Sim, estou cheio do Espírito Santo de Deus. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não quero me sentir por fora. Eu acredito que você também não quer se sentir mais por fora. Se você não entrou, se você não está dentro, ou se você está dentro, se você é a pessoa que está dentro, para quem está dentro tem que sair lá fora buscar, e quem está lá fora tem que entrar, para que a gente comece a viver milagres sobrenaturais na nossa vida. Neste momento, eu quero orar juntamente com você e agradecer a Deus por essa palavra. E nessa oração que nós levantamos a Deus, nós dizemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. A minha humilde oração, Senhor, é que a Tua palavra encontre liberdade dentro do meu coração para agir, para fazer, para trabalhar, para cumprir o Teu propósito. A minha humilde oração, Senhor, é para que a Tua glória paire sobre nós e não somente encha o lugar em que estamos assentados, mas encha a nossa vida. E se a minha mente, Senhor, em algum momento da minha vida se desviou do Teu propósito, se desviou da motivação correta pela qual estamos aqui, que o Senhor nos converta novamente a Ti, Senhor, para que nós como igreja passamos a viver o sobrenatural do Senhor, o derramamento constante do Teu Espírito, a manifestação da Tua glória, os milagres do Senhor para a nossa vida. Senhor, a nossa oração é para que a Tua presença encha este lugar, encha a minha vida, encha os músicos, a igreja, todo o ministério, todas as pessoas sejam cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, e sintam, Senhor, o Teu mover sobrenatural neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Com Deus Altíssimo.
ensinou